A mãe dele fazia de tudo para não faltar nada em casa. Minha mãe foi uma mulher guerreira, rapaziada. Minha mãe foi uma mulher guerreira, tá ligado? Criou 6 filhos sozinha, tá ligado? 6 filhos. Eu sou o caçula. Ela fazia de tudo pra nada faltar dentro de casa, tá ligado? Trabalhava pra caralho pra nada faltar dentro de casa pra gente. Por isso que a gente não tinha nada. Mas foi batalhadora. E aí, rapaziada, eu tinha meus 7, 8 anos assim, mais ou menos. E aí eu vi uma cena que eu nunca tinha visto antes. Eu acordei de manhã e peguei minha mãe chorando. Nunca tinha visto minha mãe chorar. Minha mãe estava chorando, eu sem entender porquê. Aí cheguei para ela, perguntei, mãe, o que houve? Por que a senhora está chorando? Ela já virou para mim pedindo desculpa, falou, Marcos, desculpa, mas já revirei a casa toda, procurei em tudo quanto é lugar e não consegui encontrar R$1 para comprar pão para você tomar café. E aí eu sem entender, falei, vem cá, mãe, a senhora procurou direito? Se eu for lá e achar